Abra sua Bíblia, fazendo um favor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quero falar sobre a ceia, tentar passar a ideia, em nome de Jesus. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vós. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, semelhantemente, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comeres deste pão e beberes deste cálice, anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele comer o pão ou beber o cálice do Senhor sem conhecimento, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo. Coma do pão e beba do cálice. Espírito Santo, fala conosco nesta noite. Nos dê uma palavra revelada e os corações estejam prontos para receber algo sobrenatural. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um glória a Deus. Se assenta, meu querido. E ao sentar, Paulo e toda a igreja, dá uma linda salva de palmas. Glorifica a Deus. E agora eu acho que a gente pode fazer melhor. Com a sua boca você louva e com as suas mãos você aplaude forte esse nome que é santo, que é poderoso, que é único, que é verdadeiro. Me ajude a pregar. Se a palavra vai falando com você, vai dando glória no meio do povo. Uma faísca aqui, uma faísca lá, vai pegando fogo em toda a congregação. Você pode dar um glória a Deus. A Santa Ceia é um sacramento. A Santa Ceia é um sacramento. Também é mais conhecida como comunhão, Eliel. Comunhão. Ela pode ser em 4 tópicos aqui que eu podia falar. É um sacramento. É celebrada com o pão e com a uva. Seu significado é a lembrança da morte e ressurreição de Jesus Cristo e o caminho da nova aliança. 4. A Santa Ceia, ela nos dá o estabelecer do novo e vivo caminho através de Jesus Cristo. E a primeira coisa é comunhão. Santa Ceia é comunhão. A palavra comunhão, ela vai no dicionário, ela fala assim, harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. É uma identificação. Rafa, comunhão significa harmonia no modo de sentir, de pensar e de agir. A gente se identifica. Então, isso é uma comunhão. Eu me identifico com você, então eu tenho comunhão com você. Você se identifica com esse ministério, então nós passamos a ter comunhão com este ministério. É um vínculo de amor, é uma confiança, é uma obediência. E ela é expressa com sentimentos e experiência. E a comunhão, ela busca 3 coisas significativas. Primeiro, orientação, força e paz. Quando nós temos comunhão, 3 coisas elas acontecem conosco. Você já não pegou, Haroldo, boas ideias do grupo que você anda? Você já não tirou boas ideias do grupo que você se relaciona? Então a comunhão, ela traz orientação. Hoje aqui nós estamos em comunhão, Pastor Marcos, e nós vamos receber orientações. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo pessoal comigo. Eu estava com um grupo de irmãos, terminando o programa de rádio, estava lá o pastor Ezequias, o pastor Ubiratã, o Alexandre Zídio, o pastor Carlos e eu. E nós estávamos fazendo um programa de rádio.
Isso foi pós-Covid, 2021. E aí então, o Alexandre Zido, na comunhão, naquele momento ali, falou assim: olha, quem financiou imóvel pela Caixa Econômica ou por qualquer outro banco de habitação, os bancos hoje estão comprando o crédito com um juro mais baixo. E nós estávamos conversando em comunhão ali. Aí eu falei assim: mas é assim. Eu falei: ó, eu financei o meu apartamento é financiado. E aí eu busquei ali no aplicativo, eu financei com um juro de 11,65 ao ano. Um juro bom, considerando hoje a Selic que passa de 15. Aí ele falou assim: mas os bancos estão comprando o crédito com juro mais barato. Uma orientação. A comunhão estava me dando orientações. Hoje eu estou dando orientação espiritual para você. Eu peguei e falei para a Lourdes assim: eu vou lá na Caixa Econômica. Eu vou lá perder um dia, e eu vou lá, vou conversar, e eu quero ver se eu consigo, então, resolver o problema. E cheguei na Caixa Econômica e perguntei: olha, eu estou aqui, eu tenho esse financiamento, e tem 2 bancos que estão me chamando. Na época, os bancos eram o Bradesco e o Santander. Eles estão querendo comprar o meu crédito. Ah, não, vamos tentar deixar tudo aqui. Aí, irmãos, na cabeça da gente, você pensa que as coisas são muito difíceis. Não, porque vai ter que registrar outra escritura, porque vai ter que passar outro documento, porque vai ter que fazer isso, tem que dar baixa em um, fazer outro. Tudo tem que fazer. Só que custa isso R$39 para fazer isso. Custa só R$39. Aí eu peguei, esperei o banco me chamar. O banco me chama, falou assim: o senhor está feliz com a gente? Eu falei: muito, só quero pagar mais barato. Nós conseguimos uma taxa para o senhor de 6,69. Abaixou R$800 na minha parcela. Irmãos, já faz 4 anos que eu pago com R$800 a menos, fora os aumentos da parcela. Uma comunhão gerou uma orientação que me deu um bom resultado. O Bradesco chamou o senhor? Não chamou todo mundo, estava nos outdoor das ruas, assim, ó. Estava no outdoor: venha para cá com o seu crédito aqui. E ele não me chamou assim: o Toninho vem. Ele chamou todo mundo, e eu fui. Entendeu? Ele chamou na propaganda. Chamou todo mundo. Então olha bem para mim, a comunhão, ela gera orientação. Quantas vezes você já não se orientou com alguém porque você tem comunhão com aquela pessoa? A comunhão dá força. Queridos, quando a gente está precisando de um auxílio, a gente tem que ter apoio, não só de Deus, mas do grupo. Não só de Deus, mas de irmãos. E a comunhão tem essa capacidade de nos fortalecer. A Bíblia diz assim: se for um sozinho, quem o levantará? Quem vai erguê-lo? Por isso que é importante estar em comunhão com Cristo. Por isso que é importante estar em comunhão com os irmãos. E a comunhão gera paz. Que paz que a comunhão gera? A paz que excede o entendimento. A Bíblia diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não vou lá dou como o mundo a dá. Então nós temos 2 tipos de comunhão. E esses 2 eu marquei aqui. Com Cristo, hoje nós vamos ter a comunhão com Cristo. A última refeição de Jesus com os seus discípulos foi a Santa Ceia. Ou melhor, foi a ceia pascual. Lá ele instituiu a Santa Ceia, que nós colocamos o nome de Santa Ceia. Lá ele instituiu isto, Firmino. Lá ele colocou, ele falou assim: aqui está o pão, que é o meu corpo que é dado por vós. Aqui está o suco da uva, que é o meu sangue, que será derramado por vós. E Paulo escreve isso com uma propriedade. Ele diz assim, que o corpo de Cristo, ele é simbolizado pelo pão. E no corpo de Cristo nós somos livres de toda maldição. Você pode dar um glória a Deus por isso? E no sangue de Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Que coisa maravilhosa que é isso! Então nós temos uma comunhão com Deus hoje, ao partir do pão e no suco da uva. E nós temos comunhão com os nossos irmãos.
Hoje nós nos reunimos para ter comunhão. A comunhão com o irmão, ela fortalece o vínculo, é uma união, é um apoio, demonstra respeito. Fala para o seu irmão assim: eu vou te valorizar, meu querido. Você tem valor, você pode dar um glória a Deus por isso. Irmãos, tem irmãos que exigem da gente uma paciência maior. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem irmão que ele está no seu caminho porque ele é o fruto da paciência que Deus está gerando dentro de você. Tem irmão que exige que você ame mais, que você honre mais. Tem irmão que exige que você respeite mais. Você sabia por quê? Que só na Santa Ceia nós temos a mesa do amor na porta da igreja? Por quê? Porque é um momento também de a gente ter outra mesa na entrada para ajudar irmãos que precisam de algo que nós podemos oferecer. Sabe quantas cestas a Quadrangular entrega em Piracicaba todo mês? 1000. Sabia disso? 1000. Tem igreja que entrega 100, tem igreja que entrega 150, tem igreja que entrega 80, tem igreja que entrega 2, tem igreja como a nossa, ela cede cestas para as outras igrejas entregar. Por quê? Porque nós precisamos ter essa comunhão. Então na Santa Ceia tem uma mesa lá na entrada. Quando você tem alguma coisa na sua casa que você pode repartir, e você traz para repartir aquilo que você tem na sua casa. E hoje no culto da manhã, às 8 horas, Rodrigo, eu não sei se você trabalha com isso, mas você pode ter o caminho para mim fazer isso. 8 horas da manhã, eu tive uma ideia aqui na hora do culto, acho que foi uma revelação, porque eu vi isto em algum lugar há muito tempo. A partir de semana que vem, nós vamos conseguir fazer uma sacola. Eu não sei se de pano, eu não sei se de plástico, mas eu quero escrever Mesa do Amor. E vou deixá-la aqui na igreja. E você vai pegar essa sacola sem que ninguém fale nada, e você vai levar para sua casa a sacolinha e deixar lá. Aí durante a semana, durante o mês, você fala assim: essa lata de óleo aqui, eu posso dar. Coloca dentro da cesta. Esse litro de leite, eu posso colocar aqui. Esse quilo de sal, eu posso colocar aqui. Esse pacote de trigo, eu posso colocar aqui. E no dia da Santa Ceia, que mês que vem será dia 8 de junho, você vai pegar aquela sacolinha escrito Mesa do Amor, trazer aqui na igreja e falar assim: isso aqui eu estou trazendo para o meu próximo. Antes de sentar na mesa com Cristo, eu estou sentando na mesa com os meus irmãos. Antes de sentar na mesa com Jesus, eu estou sentando na mesa e repartindo aquilo que eu posso. Você pode dar um glória a Deus? Sabe o que vai acontecer? O céu vai olhar e falar assim: nossa, a Quadrangular 7 está fazendo isso, eu vou abençoar eles muito mais. Então a Santa Ceia é a comunhão com Cristo e com os irmãos. A Santa Ceia é um sacramento. Sacramento é algo que se repete. Nós temos 2 sacramentos na Bíblia. O batismo é um sacramento. O batismo é a porta de entrada na fé. Quando você recebe Jesus como seu único e suficiente Salvador, logo você é batizado. Por que você é batizado? Para que você possa estar obedecendo a palavra e descendo as águas. Quando você desce as águas, você está dizendo assim para todo mundo e para Deus: eu estou morrendo para um pecado e estou tendo uma nova vida com Cristo Jesus. Você vai deixar de pecar? Não. Você vai continuar pecador? Sim. Mas você agora está obedecendo princípios. E quando a gente obedece princípios, a gente agrada o coração de Deus. Aí o segundo é a Santa Ceia. A Santa Ceia é a renovação do compromisso. Então, uma vez por mês, a igreja prepara, porque a Santa Ceia não é um culto qualquer, é um culto planejado. Vem irmãos aqui, planejam o enfeite da mesa. Vem irmãos aqui e criam um caminho para que a igreja possa
fazer esse momento. Os diáconos se preparam na sexta-feira anterior. Eles treinam como que eles vão servir a ceia. Eles oram para servir a ceia. Eles jejuam para servir a ceia. A igreja, ela cria uma expectativa de um momento. Então é um lugar planejado. Irmãos, a Santa Ceia não é um miojo que qualquer um chega em casa, joga na panela um pouquinho de água, deixa ferver, mexe e já pode comer. Não, a Santa Ceia é aquela macarronada que você faz na sua casa, onde você pega o tomate, tira a pele, faz o molho, compra a carne, pica, frita, joga cebola. É todo um preparo. Tem diferença? Tem ou não tem? Então a Santa Ceia, ela é planejada, ela é um sacramento, ela é uma renovação da aliança. E hoje nós viemos aqui para renovar nossa aliança com Deus. Você pode dar um glória a Deus? A Santa Ceia, ela também é um momento de rememorar. O que é rememorar? É lembrar que um dia Cristo morreu, mas que um dia Cristo ressuscitou Rubens e Vilma, e Ele está vivo pelos séculos dos séculos. Você pode dar um glória a Deus? Então a Santa Ceia é a lembrança da morte de Jesus Cristo e da sua ressurreição. A Santa Ceia, olha para mim, Salmo 146, verso 4, olha que salmo poderoso. Quando o Espírito sai dele, eles voltam ao pó naquele mesmo dia e acabam os planos. Eu nunca vi alguém morrer assim, perto de mim assim. Eu nunca vi alguém morrer. Mas quando a pessoa morre, morre com ela as emoções também, morre os sentimentos também. E é isso chamamos de psique, quer dizer alma. A pessoa não tem reação. Pode o marido chorar, pode a esposa chorar, pode o pai chorar, pode os filhos chorarem. Aquele corpo está inerte, porque o Espírito saiu deles, ou dele, e acabou. E junto com eles, acabam os planos. Rafa, vê se tem outra tradução dessa que você colocou, se tem uma outra. Junto com o Espírito que sai do corpo, acabou os planos. Sai-lhe o Espírito, tornamos ao pó, e nesse mesmo dia, perecem todos os planos, os desígnios. Sabe, aqui em cima tem um cemitério. Aqui é o Saudade. Ali é o Ressurreição. E lá é o da Vila Resende. E tem o crematório. Ali tem muita gente que sonhou e hoje os sonhos estão todos sepultados. Os sonhos foram todos juntos. Dá um conselho para você: viva melhor a sua vida. Olha quem está falando. Viva sem estresse. Você sabia que eu não sou estressado? Aí você fala: não, pastor, não é estressado. Não, eu sou corrido, eu tenho bastante coisa para fazer, mas não sou estressado não. Pensa que eu sou estressado? Que eu não sou. Eu sou ligado, pode ser no 220, no 110, naquilo, na voltagem que você quiser. Mas eu não tenho estresse. O estresse gera uma canseira desnecessária, e eu não tenho essa canseira desnecessária. Eu sei em quem eu tenho crido, como você sabe quem eu tenho crido. Então nós podemos ter uma vida agitada. Tem gente aqui que tem uma vida agitada muito mais do que a minha, e não é estressado. Sabe por quê? Porque também confia no sobrenatural. Mas viva melhor a sua vida. Tenha mais tempo para Deus. Tenha mais tempo para dar risada. Tenha mais tempo para ler um bom livro. Tenha mais tempo para orar, para ter relacionamento com Deus. Tenha mais tempo de conversar com a sua família, com os seus filhos. Tenha mais tempo de... Irmãos, como o Benício e a Betina, filhos da Marcela e do Felipe, eles têm me ajudado. Você não tem noção. Como eu aprendo com eles todos os dias. Porque eles são crianças. E
E eles têm umas ideias diferentes, né? Esses dias eu me peguei dançando, irmão. Uma música cabetina. E vou confessar um pecado aqui. Tem internet, ó, entenda o que eu estou dizendo. Eu não fiz nada de errado, viu? Hoje que eu fiquei sabendo que é a música da Lady Gaga. Hoje que eu fiquei sabendo. Aquele batidão, sabe aquele batidão? Eu não sabia que era dela, aquela música. E eu escutei lá ela no celular, e ela fica assim com a perninha, e eu comecei a brincar com a perna também junto com ela. E hoje, vendo um programa de esporte da CNN, a moça chega lá e começa a brincar com essa música, e fala assim: meu Deus, eu não sabia. Eu não sabia. Mas a gente tem que viver uma vida menos pesada, porque daqui a pouco o nosso espírito sai do corpo, morre os planos. Aqui em cima tem um banco. Tem um banco aqui em cima. E eu estava no banco. Quando eu saí do banco, tinha um rapaz cego ali na porta do banco. Ele olhou para mim e falou assim: eu não quero o dinheiro do senhor, eu quero que o senhor me leve até um outro lugar. O senhor pode me dar uma carona? Eu falei: nossa. E agora, né? Só estou sozinho com um rapaz. Eu vi que ele era mais baixo. Falei: qualquer coisa, né? A gente parte para capoeira aqui. Eu falei: eu levo o senhor. Aí eu saí do banco, ele falou assim: o senhor vai me dar carona? Eu falei: vou. Mas o senhor tem que me levar até o carro, eu não enxergo. Eu falei: eu vou fazer um teste com ele, né? Eu falei: dá a mão para mim. Ele colocou a mão aqui, eu fui levando ele. Cheguei perto do carro, mas aí foi sem maldade. Eu deixei ele do lado contrário do carro. Aí ele falou para mim assim: onde que está a porta? Eu falei: está aí. Ele falou: se o senhor não me ajudar, eu não vou achar. Depois, irmão, me deu uma crise de riso. Eu falei: ele é cego mesmo. Ele é cego mesmo. Abri a porta, coloquei ele dentro do carro, levei até o destino dele e nós fomos conversando. Ele falou para mim assim, eu falei: faz tempo que o senhor é cego? Ele falou: faz pouco tempo que eu sou cego. Eu estava num posto de pronto-socorro, faz 11 anos que eu sou cego. Eu não nasci cego. A minha mulher estava comigo, e de repente a minha mulher morreu dentro do posto de saúde. Aí eu coloquei a mão nela assim: moço. Ele falou: moço, pensa num corpo quente. Minutos depois estava gelado. Pensa num corpo que falava, que conversava, que dava risada, e agora estava inerte. Eu perdi a vontade de viver. Eu perdi a razão da vida. Aí me desenvolveu uma doença nos olhos, por tanto nervosismo, por tanto estresse, fiquei cego. Aí eu quis falar de Jesus, ele falou assim: não, eu sou pregador da palavra. Eu frequento tal igreja, eu prego o evangelho, eu sou um pregador da palavra de Deus. E foi por causa de pregar a palavra de Deus que eu saí da minha depressão e voltei à vida. Eu falei: oxe, que bonito. Quando o espírito sai de um corpo, vai ficar gelado. Mas o espírito saiu do corpo de Jesus. O espírito saiu do corpo de Cristo. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. João capítulo 11, versículo 25 diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A Santa Ceia é o poder da vida entre nós. Você pode dar um glória a Deus por isso? A Santa Ceia é o poder da vida nesse ambiente. Tem vida aqui, sabe por que tem vida aqui? Porque o Cristo da cruz está
vivo, Ele não morreu com os sonhos. Um dia Ele morre, mas ao terceiro dia Ele ressuscita. E hoje eu posso sonhar, e se a nossa vida terminar aqui, ela continua na glória, por causa do sangue de Jesus Cristo, que também institui a nova aliança. A Santa Ceia é a instituição da nova aliança. A banda pode subir. O que é a nova aliança? Nós temos várias alianças de Deus com o homem, mas duas significativas, duas que mudam a história: a aliança do Monte Sinai e a aliança do Calvário. Deus chama Moisés e fala assim: sobe no Monte Sinai, e eu vou dar para você as tábuas dos 10 mandamentos. Moisés fica 40 dias em jejum, dia e noite. E quando termina o seu jejum, ele desce com as tábuas dos 10 mandamentos. E nos 10 mandamentos estava escrito: não furtará, não matarás, não dirás falso testemunho contra o seu irmão. Honra teu pai e tua mãe para que te vá bem, para que te prolongue os seus anos sobre a terra. Lá está escrito também: não terás outros deuses diante de ti. Só o Senhor é Deus, só Ele prestará culto. E assim vai os 10 mandamentos. Quando uma pessoa quebrava um, anulava os outros. Então ninguém conseguia cumprir. Estávamos debaixo da lei. Só que aí Deus criou um caminho paliativo, um caminho de resolução. Você pecou, você pega um animal que seja macho, que não tenha defeito, totatola, que você vai sacrificar a mim. Então esse animal era sacrificado ao Senhor. Mas tinha pessoas que não tinham condição de comprar um animal, então trazia 2 pombas. Tem pessoas que não tinham nem 2 pombas, traziam um prato com trigo. Para que ninguém ficasse sem libação, sem oferecer sacrifício pelo seu pecado. Só que aí vem Jesus Cristo. E Coríntios escreve assim para nós. 2 Coríntios capítulo 3, verso 3. Diz assim a palavra de Deus: nós demonstramos que somos uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta. Não é com tinta que foi escrito, mas com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra mais, mas nas tábuas dos nossos corações humanos. E o versículo 4 diz assim para nós: tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Então hoje o Senhor está escrevendo dentro de nós algo novo. Você pode dar um glória a Deus? Você é a carta de Cristo para o mundo. E aí, meus queridos, sabe o que muda a nossa vida? Não é uma palavra bem falada, ajuda. Não é entenda que eu vou dizer, não é só um treinamento bem feito, ajuda. Tudo isso ajuda, tudo isso potencializa. Mas o que realmente muda o ser humano é o encontro dele com o Espírito Santo. Quando você tem o Espírito Santo que hoje está falando ao seu coração, aquilo que está sendo falado aqui torna-se uma verdade absoluta dentro de nós. E Deus começa a moldar o nosso caráter e o nosso comportamento. E hoje eu estou profetizando para você: Deus está mudando comportamentos aqui. Você pode dar um glória a Deus. Porque a aliança com Cristo Jesus, Lucas, ela não está escrita em tábuas humanas, em tábuas de pedra, mas agora nas tábuas do nosso coração. E aí hoje, entendendo tudo isso, deixa o Espírito Santo trabalhar dentro de você. Não tenha pressa na presença de Deus.
Deixa o Espírito Santo agir dentro de você. Sabe, o Mateus Soares pregou aqui para os superintendentes. E ele disse que uma pesquisa que acontece, porque às vezes a gente gosta de terceirizar a responsabilidade. Ele estava dizendo que, vamos ver, quando os filhos dos crentes se afastam da presença de Deus. Foi quando começou na faculdade. Não, a faculdade não fez isso. O sistema fez isso. Não, não foi o sistema. 80% dos filhos de crentes que se desviam da fé começaram a se desviar no banco traseiro do carro. O que você tem conversado no seu carro? O que você tem conversado no seu sofá? Você tem conversado lá? As pessoas começam a ouvir coisas e começam a ouvir coisas no nosso carro, no nosso sofá. Irmãos, tem pessoas que têm uma capacidade de achar que tudo está ruim. Nem tudo está ruim, irmãos. Meu Deus, Deus está trabalhando hoje em meu espírito, no seu espírito, mudando um caráter novo e um comportamento novo. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aí a gente vem para essa mesa de comunhão. Quem é que pode participar dessa mesa? Você pode participar da mesa. Você só não pode participar se você não acredita. Mas se você acredita que Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, você está pronto para participar desta mesa hoje. Mas a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Esse examinar, Paulinho, Israel, Eliel, Mateus, é fazer uma avaliação pessoal. Alguém já avaliou a tua roupa? Alguém já avaliou a tua roupa? Já pensou? Mais as mulheres que fazem isso, né? Você viu a roupa daquela lá? Você viu? Mas imagina se elas se começarem a avaliar a sua. Avaliar os outros é fácil, irmãos. Achar defeito nos outros é fácil. Achar o porquê dos outros é a coisa mais fácil do mundo. Mas aqui Deus está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo. O que eu vou avaliar? A minha conduta. Será que eu estou indo no caminho certo? Será que eu não preciso corrigir algumas rotas? Será que as minhas palavras estão agradando a Deus? O que eu tenho que avaliar? Avaliar o meu estado espiritual. Tem que avaliar. Então se eu tiver com um nível baixo de combustível espiritual, não posso participar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você tem que se avaliar. Todos os dias eu tenho que me avaliar. Quando termina o culto, irmãos, a Lourdes sofre mais do que eu. Quando ela prega, ela não dorme. Eu já falei para ela: você não é o Espírito Santo. Descansa. Mas é o compromisso de entregar um bom recado. Eu, quando chego em casa depois do culto, ou hoje, eu fico pensando assim: dei tudo que eu podia? Posso melhorar? Será que o meu físico não estava tão cansado que atrapalhou o espírito? Será que eu não posso melhorar aquilo que eu estou fazendo? Eu me avalio todos os dias. Será que eu estou conduzindo a igreja da forma que o Senhor quer? Será que eu vou levar um povo da sede para lugares altos da vida cristã? E quando você dá testemunhos, eu consigo entender que o Espírito Santo é quem trabalha, e nós somos só os vasos de barro que não tem tanta importância como achamos que temos. Mas nós temos que nos avaliar. Avalie você. Avalie você. Avalie. Talvez você não vai gostar do diagnóstico. Você fala: nossa, o diagnóstico deu ruim. Domingo passado, eu saí daqui. Estava alegre, irmãos. Muito alegre. A igreja estava respondendo, tudo certo.
Passei na farmácia aqui em cima, tem uma Drogal aqui perto do Cupim do Tchê, passei ali, comprar um remédio para casa. E fazia quase 1 ano e meio que eu não media o meu nível de glicemia. E depois do Covid batia alto, sabe? Batia muito alto o meu nível de glicemia. Eu falei, não vou medir não. Aí eu pensei, acabei de comer um bis aqui no escritório e tomei uma xícara de café, sem açúcar, mas tomei. Eu falei, mas já estou aqui mesmo, vou medir. Eu falei, moça, você pode medir minha glicemia? Ela falou, posso. A Lourdes falou assim, então vou medir a minha também. Chamei ela no carro, vem medir a sua glicemia. A Lourdes é de criança. Tinha comido, estava com 97. A moça falou assim, nesse exame nosso de furar o dedo, até 120 vale. Eu falei, fura o meu. Pronto, irmãos, para pancada. Porque a última vez que eu medi, a moça queria que eu fosse me internar. Eu falei, não, eu estou bem, moça. Ela mediu 101. Eu falei, não é 401? Eu falei, não. Não é 301? Não. Você tem certeza que é 101? Eu falei, 101 está aqui, ó. Então aproveita a minha depressão. 12 por 7. Eu falei, não é possível. O menino está ficando um meninão. Que é isso? 12 por 7. Agora, e se eu faço o exame, Bruna, e tivesse dado alto, gente? Eu ia ter que fazer alguma coisa. Eu chorei, sabia? Um homem desse tamanho chorando dentro de um lugar por causa de uma picada de agulha, pela alegria de um resultado bom. Mas eu quero profetizar na sua vida, sabe, irmãos? Eu estou tomando posse da minha cura todo dia, pelo poder da palavra. Examine você. Você vai ver que você não está tão ruim como você imaginou, não. Tenha medo, não. O meu pai, ele falava assim, eu não vou no médico, vou no médico. Vai procurar doença. Eu falava assim, pai, o senhor não vai procurar, já está aí. Só vai descobrir para poder tratar. Então faça um diagnóstico de você. E hoje, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que perdoa os nossos pecados e nos conduz a caminhos altos. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Hoje você e eu entendemos mais alguma coisa da ceia. A ceia é do Senhor Jesus Cristo. A ceia é para você. Você só não participa se você não acredita. Mas se você tem alguma coisa para consertar, já conserta agora. Já pede perdão agora. Irmãos, a roupa do seu vizinho pode estar extravagante para você, mas olha a sua primeiro.